Hoje o Em Construção abre a porteira para uma conversa que não é sobre agro apenas, é sobre alma. Porque tem gente que olha para o campo e vê só boi, pasto e números, mas quem vive o agro de verdade sabe, ele é uma escola. E a prova dessa escola não é cobrança, preço, seca, é o que acontece dentro do homem quando ninguém está filmando. E o nosso convidado vem de uma trajetória que ele mesmo resume de um jeito simples e forte, de sonhador a boiadeiro. E nesse caminho, ele aprendeu a transformar fé em passo, família em direção e rotina em construção. Ele é daqueles que não vende personagem, vende verdade. E quando a verdade chega, ela emociona. E olha só, eu gosto disso, porque hoje tá cheio de gente querendo colher aplausos sem plantar caráter. Tá cheio de especialista de palco que não aguenta um dia de lida, nem um mês de pressão, nem uma semana de silêncio. E o César é o contrário, ele fala de Deus e família como motor e não como slogan. Ele fala de fé, de honestidade, de transparência e família como valores. E valor de verdade não é o que você diz, é o que sustenta quando dá ruim. Ele construiu presença, comunidade, audiência, mas quer que as pessoas saiam daqui sentindo fé e superação. E eu já aviso, hoje vai ter verdade, despertar e direção, porque o Em Construção é conversa boa sem maquiagem. Então respira, porque agora a gente vai receber ele, que é empresário, comunicador do agro, especialista em pecuária, o homem do melhor do agro, César Moreira. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Caio. Obrigado a você. Whatever tomorrow brings, I'll be there. Open arms and open eyes, yeah, yeah. Whatever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there, yeah. Obrigado, Edúilson Moraes. Estamos de volta. Valeu, meu irmão. César, obrigado pela presença aqui. Um prazer conhecê-lo pessoalmente. Já estive aí em suas palestras, te acompanho nas redes sociais. E vamos fazer uma prosa muito boa aqui. Rapaz, eu te agradeço. Hoje eu tô realizando um sonho que eu sempre tive vontade de ir no podcast que tivesse a banda tocando aí. E os meninos é diferente dos igual mesmo. Viu? Tá de parabéns aí. Não é qualquer um, não. O Edu ali, você já conhecia ele? Já, né? rapaz. Um homem. Não só um homem, mas a banda, um conjunto completo. O Bruno, né? E o Léo. Eles são diferenciados, eles tocam mesmo, eles botam energia lá em cima, eles fazem sucesso aí nos bares, nas boates em Goiânia. Eles não brincam, não. Não, e hoje tem um segredinho que até eu vou cantar aqui. Vou fazer uma surpresa aqui. Eu gosto de cantar, mas eu não dou conta de cantar as músicas que o Edu toca, aí eu vou fazer uma outra aqui. Ô César, e tem a Laura aqui com a gente também, que é a nossa co-host, ela que vem do agro aí, vai abrilhantar também o nosso bate-papo. E aí, dona Laura? E aí, Carlos? Seja bem-vindo, César Boiadeiro. É um prazer receber você aqui no Em Construção. Também te acompanho pelas redes sociais. E, ó, a vida do produtor rural, além de não ser fácil, é difícil. E hoje a nossa preocupação aqui é um bate-papo vida real, como o agro realmente é. Ô, meu amigo César, mas vamos começar aqui do começo, como que é sempre bom. Como que o César Moreira virou boiadeiro? Como que eu virei o boiadeiro? Ali foi muito feliz como vocês colocaram ali, né? Que de um sonhador a boiadeiro. Quando eu era menino, eu venho de uma família mais humilde. Eu sempre gosto de falar isso porque a minha família, apesar de ter posse, tanto do lado do meu pai e da minha mãe, a gente era os mais humildes. Nós morávamos em Goiânia, mas meu pai é funcionário público, minha mãe também, uma dona de casa que vendia Tupperware. E sempre de pequenininho eu gostava de... Minhas brincadeiras era o quê? Era caminhão de boi, aquelas vaquinhas, curralzinho. Apesar da gente estar aqui, os tios nossos, parentes nossos tinham fazenda, a gente pegava e ia pra fazenda. E eu gostava de cavalo, de gado, aquela coisa toda. E eu sonhava em ter. Meu pai falava que um dia ia ter uma fazenda, ele chegou a ter, mas na época eu estava mexendo com um projeto de pecuária, eu não consegui ajudá-lo, né, de estar ali com ele ali. Mas eu me realizei trabalhando para outras pessoas, né? Porque uma das coisas que eu gosto de dizer assim, que o que mais me levou pro agro é que quando eu vi o povo falar de fazenda, vendo o povo rico, bem, viajando, o povo falava que agro não dá dinheiro, fazenda não dava dinheiro. E o cara andando de caminhonete nova, viajando pra praia, não sei o que, aquela coisa toda, pô, mas tá errado. O agro tá parecendo igual os empresários, aí nunca tá bom. Mas assim,
eu vejo que, Carlos, você vai ver, assim, ó, o povo gosta de reclamar de barriga cheia. Você tá entendendo? E a gente, assim, eu acho que eu tenho a liberdade de a gente falar isso. Deus não abençoa quando nós mesmos amaldiçoamos aquilo que é um negócio da gente. Tá. Se o negócio não tá dando prejuízo, por que eu vou falar que tá ruim? Porque a maioria dos produtores rurais, eles gostam de falar que vendeu um pouco a mais, mas às vezes não vendeu para poder gabar pro outro amigo. Às vezes ele gosta de falar que ele tá bom, mas ele não tá. Por que a gente não fala a verdade? Nós estamos conversando aqui, agora nos bastidores aqui, não tá falando que a gente tem que falar a vida como ela é. É botar a cara no limpo, é fazer a coisa acontecer. Então, assim, aquele menino lá que brincava de fazendinha, que andava a cavalo, né? Sempre tive ser um sonho de boiadeiro, mas meu avô era boiadeiro também. Meu avô paterno, ele era mascate de boi. Antigamente, para quem não sabe, se vendia boi, tourinho, a pessoa comprava, reunia e saía tocando os bois e vendendo de fazenda em fazenda. É igual hoje, você liga num leilão, vê e tal, né? Pega o caminhão. Pega o caminhão ali e vai. Não, meu avô era boiadeiro, aí minha avó me contava que na fazenda deles não era uma fazenda, era um sítio, né? Acho que 30 Você não conheceu ele, não? Não, meu avô morreu quando meus pais eram meninos. Aí ele veio para Goiânia, minha avó vendeu, viúva naquela época, o trem era meio complicado, né? E minha avó, o tanto que o poder de uma história para uma criança é violento. Minha avó, quando ela ia lá para casa, eu deitava, ela botava eu para dormir e começava a contar as histórias que os boiadeiros iam dormir. Era pouso de boiada fazenda do meu avô. Aí falava com os caras com as tropas argoladas, aquele trem, mula. E eu sempre gostei daquilo, apesar de nunca na época ter andado em mula. Fui andar em mula muito tempo depois, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Então por isso que veio o nome de boiadeiro. Porque quando eu comecei a trabalhar com operação de pecuária, eu coloquei que era a minha vida boiadeira. Eu não andava de mula, mas na época eu gosto de falar isso, eu tinha uma Hilux, que era o carro do momento, plotada de preta, ninguém tinha isso em Goiânia e tal, aquela coisa era invocada. Eu falava que era minha mula preta, que era que eu andava, né? Ô César, sobrou alguma coisa do seu avô lá da época de boiadeiro dele, assim, uma lembrança? Não, nada. Só o que a minha avó me contava mesmo, Só porque meu pai, boas. por isso que eu falo pra você que a minha família foi uma família muito humilde, que meu pai veio pra cá, eles passaram muita dificuldade. Meu pai chegou à época, quando ele estava aqui, a família da minha mãe, de ter fazenda, de ter uma vida próspera, de não faltar o que comer. Do meu avô, na época, minha tia me contava que ele pegava picolé, botava, enrolava no jornal, levava da cidade, andava 30 quilômetros para chegar lá, e o picolé estava gelado, né? Porque hoje pra gente é uma coisa tranquila, mas naquela época, é commodity hoje, mas naquela época era uma coisa assim diferente. E chegar aqui, eles ter só para comer que bebe é mandioca com carne, e olha lá, meu pai... Ele gosta disso, né? Então, tipo assim, eles passou dificuldade. Não tinha arroz, não tinha mistura. Às vezes era só o que bebe da mandioca mesmo. Eles não teve, porque eles passaram muita dificuldade. Era 7 filhos, 8 filhos. Mas seu pai e sua mãe são vivos ainda? São. Hoje eles são vivos, eles moram comigo. Eu cuido deles, né? Que bênção, parabéns. Mas César, para quem não sabe, aí você é administrador de formação. Sou administrador. As pessoas às vezes acham que eu sou técnico, né? Mas assim, eu acho que quando a gente ama, Carlos, que a gente pega assim, que eu falo assim, quando a gente ama o que a gente faz, fica mais fácil. Porque você senta, né? Aí você começa a escutar o que as pessoas falam ali, aquilo começa a fazer sentido para você. E eu, como administrador, falei, poxa, cara, se o cara tá falando que 1 mais 1 é igual a 2, por que eu vou querer fazer, eu vou sair fora da receita de bolo que ele tá tendo? E foi assim que eu cresci dentro da pecuária. Por quê? Porque quando eu tive a oportunidade, eu trabalhava na rede, eu gosto de honrar o Aguinaldo, que é a rede de supermercado Hiper Moreira, porque se eu tô aqui foi porque ele me deu uma oportunidade lá atrás. E ele chegou do nada e falou, vai lá mexer com aquela fazenda lá, vai ver o que o povo tá fazendo. Uma semana eu já era o administrador da fazenda, enfim. E eu comecei a sentar e a entender, porque eu gostava. Eu sabia que fazenda dava dinheiro, que era uma coisa próspera, que, vamos supor, a gente chegava, como você é do interior, né? Você ia na fazenda do seu avô lá, você saía de lá com frango, com abacate, com a banana, não é? Se plantava arroz, você saía com um saco de arroz. Matava um porco, você saía com um trem, não é desse jeito? Rapaz, você quer ver, desculpa eu te cortar, mas meu pai fica bravo quando o povo vai carregar os boi lá na fazenda lá e cata os trem tudo lá, assim, né? Mas apanhando. Mas assim, pra isso mesmo, senão perde no pé também, né? Não perde, porque, tipo assim, eu acho que quanto mais se tira do negócio, mais vem.
E a gente precisa fazer isso. Porque o povo, às vezes, também pega pra quê? Quer levar tudo pra quê? Por que que não pega aquilo ali, pega umas Só o três... que vai usar. Ué, aí o povo quer demais, às vezes chega a perder. Quer alimentar a cidade inteira. Ué, não faz sentido. Mas é isso, até tem aquelas piadas do Instagram, quando vai chegando a época de carnaval, final de ano, o povo já sai botando preço no frango, na banana, porque o povo acha que é só chegar lá e pegar. Não sabe que é difícil pra você criar um frango? Quanto tempo você demora pra criar um frango? Né? Quanto tempo você demora pra criar um porco? Quanto tempo que aquela banana tá ali, que ela saiu dali para vir aqui? O cuidado que a pessoa tem para que aquilo seja alimento e que seja farto para a pessoa. E eu crio porco lá na fazenda, César. Eu crio porco moura, já viu falar deles? Qual que é ele? Assim? Rapaz, ele é um porco meio rajado, branco, com pelagem branca com preta ali. Sei. Eles falam que é o Angus do suíno. Ah, eu comprei ele lá no Paraná. Sim, eu sei qual que lá é. o pinhão, a castanha para fazer charcutaria. Sim. Acabou que eu nem fiz. Mas eu falo assim que é a carne mais cara que você come, porque assim, você gasta muito com o trato, depois você ainda tem que mexer com o bicho e dar essa trabalheira toda. Mas assim, a gente fala que gasta, mas qual que é a vocação da fazenda? Qual que é a vocação de você ter uma propriedade rural? Não é produzir? Verdade. Só que o problema é que, tipo assim, Carlos, as pessoas hoje, elas têm isso na cabeça, não é caro demais produzir, mas se você souber produzir e souber apresentar aquele produto, você é um cara do marketing, você é um empresário de sucesso, tem grandes negócios, vem sucedendo a família. E você sabe, se você faz um trabalho bem feito e você mostra que você faz um trabalho bem feito, a pessoa não paga por aquilo? Não, nesse caso eu tô falando de produzir para consumo próprio, que é o nosso ali. Mas eu queria pegar esse... Mas o bacana também que é não deixar as origens morrer. Nunca. Meu pai adora mexer com isso porque lembra do meu avô, lembra da onde a gente veio. Meu avô era açougueiro lá na Itália. Então, aí você tá entendendo? Por que você foi? Tá vendo que a gente escuta as histórias? Eu vou comprar um porco tal para mim fazer aquele negócio. Por quê? Porque seu avô teve uma raiz lá. Eu escutei um cara falar para mim agora esses dias que a fazenda mais triste é a fazenda de soja. Porque você chega na sede, no trem, não tem nada. Tudo é morto. Se não tiver ali nada. Na safra. Aí a casa que já tinha já é uma tapera, já não fica aquela coisa, não tem nada. Porque realmente, se a gente falar, é caro a gente produzir, mas, cara, é fartura. É fartura. É verdade. Você entendeu? É sobre fartura, é sobre prosperidade. O povo, mesmo que eles tinham um pedacinho antigamente tinha os meieiros, o povo era feliz. Por quê? Porque o povo tinha fartura. Não faltava. Não faltava. Aí o cara tinha 10 filhos lá, e como é que o cara sustentava com aquilo? Não era com a fartura, não era com a cana que ele plantava, a mandioca, o milho que ele plantava que é pamonha. Que é a pamonha. A Laura da pamonha. A Laura não perde uma oportunidade, viu? Ô, Laura, vai almoçar pamonha hoje, Nossa, viu? Adorei a ideia, já estou esperando. César, você falou um pouco aí sobre plantar, sobre realmente ter tempo para as coisas acontecerem. Como que foi esse processo seu? Eu descobri que você gosta muito daquela música, Tocando em Frente do Almir Sater. Você teve pressa e hoje você anda mais devagar? Como que foi esse processo de você realmente hoje poder olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena cada passinho que eu dei ali? Tudo parte do princípio da lei da colheita, da semeadura. Qual que é a semente que você vai plantar? Quando a gente é novo, a gente é muito afoito, porque a gente quer as coisas, é muito imediatista, acha que não, o fulano tá ganhando dinheiro, aí eu não fiz isso, e a gente às vezes esquece que existe uma maturação. Igual eu vendo os meninos cantando aqui, eu era doidinho pra cantar. Hoje que eu dou conta de cantar um pouco mais afinado. Olha, você consegue tocar uma pra nós aí, uma palhinha depois? Não, tocar eu não sei tocar não, a gente tenta assim. Só canta. Mas eu canto lá na igreja. Aí sim. Né? Eu não é igual os meninos que são profissionais, que eles fazem isso, mas você escutar os arranjos ali, escutar os instrumentos, estudar a harmonia assim, é coisa boa. Então, tipo assim, a gente precisa de um tempo de maturação. Eu falo que eu gosto muito dessa música de Tocando em Frente, porque a gente precisa compreender as marchas. Eu já matei um boi porque eu errei a marcha do gado. Eu afoite mais, querendo fazer as coisas rápido demais, tocar a boiada, nós ia levar de uma fazenda para outra. Eu gostava de levar gado de uma fazenda para outra, porque eu gosto disso. Da lida. Você entendeu? Da lida, de tal. Só que eu queria tocar rápido. Aí tinha um peão doido lá, não, vamos meter o cacete. E meu gerente falava assim, não vai não, César, o gado não pode. E eu achando que ele tava, porque pressa, né? Você quer fazer um trem, você tem que ter o tempo. O tempo daquilo que você vai fazer.
Você tem que entender. E quando você entende a marcha do gado tem uma marcha certa de você fazer. Você anda 30, 40 quilômetros num dia no máximo com o gado. Se você estiver bem descansado, só que você judia do gado. E aí eu peguei e cheguei a ataca no gado, filho. O primeiro a deitar o cruzado, o boi deitou e não levantou mais. E nós teve que sangrar ele para não perder a carne e fazer. Então, às vezes, quando a gente é novo, a gente é muito afoito. Muito afoito. E a gente passa por cima de muita coisa, a gente passa por cima da gente mesmo, querendo acertar, mas a gente erra mais do que acerta. Nessa hora. O brabo de tudo isso é que a gente erra mais do que acerta. Só que essa maturidade a gente vem com o tempo. Não adianta. Quando eu pego um menino que eu falo para ele, moço, calma, centra. Se você entender isso aqui, lá na frente você vai me agradecer. Você vai ver. Só que aí a pessoa erra depois fala, cara, se eu tivesse te escutado lá, eu vinha. Só que o problema é esse, às vezes a gente é muito afoito. Minha mãe adora falar isso. Tem hora que eu quero fazer alguma coisa, ela até tenta ali, mas eu insisto e acaba... mas o negócio não é falar, viu, que eu te avisei, é porque às vezes a gente precisa errar pra gente ali, pra aprender. Mas, ó, a gente vai sair pra um breve intervalo. Eu falei que ia cantar uma música aqui, a Laura acabou falando já, mas antes da gente sair pro intervalo, eu vou cantar um pedacinho pra quem não lembra aí da música tocando em frente, ó. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Vai, Dudu! Someone like you and all you know how you sleep. Count as loafers on the corner of the street. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou ao final de cada colheita você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural. Não dá para controlar, não dá pra planejar. Eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá, eu te amo. Não dá para controlar, não dá pra planejar. Eu ligo o rádio e blá blá, eu te amo. Pessoal, galera, um abraço mais uma vez. Muito obrigado aí por chamar a gente. É sempre um prazer estar aí no Em Construção Talk Show. Nós somos os Imorais, seguinte, redes sociais, osimorais.oficial
E contatos com a Dreams Agência 629811 1360. Fala com a Jussara. Jussara, minha amiga. Chama nós que nós vamos. É isso aí, Jussara, um beijo pra você, muito obrigado. E você quer se conectar aqui com o Talk Show em Construção, 64999535695 e também pelas minhas redes sociais, @carlosmarquió. E hoje nós estamos aqui com meu amigo César Boiadeiro. Ô César, você é o comunicador do agro, como que isso aconteceu também? Rapaz, isso foi meio que por acaso, né? A minha esposa, ela é jornalista e ela sempre, quando eu comecei meu Instagram em 2015, eu comecei ele, na época não tinha nem vídeo, nem nada, era só foto, né? E eu era o meu diário de bordo, de boiadeiro, que eu postava a foto, eu postava no curral, aí quando veio os vídeos, eu comecei a postar os vídeos que eu fazia, né? Pegando o sol, o pôr do sol, o amanhecer, a poeira da caminhonete atrás, então a gente postava isso. E as pessoas mandavam muitos vídeos para mim. E aí a Nanja falou, César, você tem que personificar o Instagram. Só que eu sempre não achava um jeito, porque quando a gente vai trabalhar com comunicação na internet, a gente precisa se encontrar. Porque senão depois fica muito difícil para você fazer. Ou seja, sendo você mesmo, ou o personagem que você cria, enfim, a gente precisa se encontrar para ter firmeza para a gente poder fazer aquilo, porque é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Eu costumo dizer que constância, entrega e qualidade, se você tiver isso aqui, você consegue alcançar Sucesso tudo que garantido. você tem. E aí eu tenho mais um aditivo, que é Deus na frente, que aí Isso não pode faltar. é imbatível isso aí. Então ela falava, não, vamos pôr a cara, põe a cara, né, que hoje eu uso o refrão, o bordão, fala, põe a cara no limpo, sai do mato e põe a cara no limpo. Eu não punho a cara no limpo. Ninguém sabia o que era a vida boiadeira. Eu estava falando para você, quando eu fui fazer um encontro de empreendedorismo, aí o cara pegou e falou assim, né? Até o Pablo, né? Quando a gente encontrou na plataforma, e aí o Pablo falou assim, ó, pega aí o seu celular e coloca. Na época eu tinha 70 mil seguidores, ele tinha 15 mil seguidores, né? E hoje o cara é um monstro. Né? Você também cara, é um monstro. Também, no meu nicho eu não tem ninguém que faz o trabalho que eu faço hoje, no específico do que eu faço hoje, né? E aí eu peguei assim para poder gravar, assim, eu tremia, e qualquer um treme. O cara pode ser bom, pode falar em público, se o cara não tem um negócio, ele treme, porque ele quer falar bonito, quer falar certo, e o cara só tem que falar do jeito que ele sempre fala. Pra mim é fácil, eu entendi, mas eu tremia. Eu já cheguei a gravar vídeo 32 vezes para ter um vídeo. Porque quando você gravar normal, fiz um react que é uma coisa, mas você vai fazer um vídeo de venda, você vai vender um produto, você vai se vender, você tem que ter um pitch. Às vezes tem um texto grande. Não, às vezes não é nem um texto, você tem que usar aqueles gatilhos mentais. Você tem que usar alguma coisa. Mesmo falando do jeito que eu falo, na minha comunicação a gente precisa usar alguma coisa, né? Então eu cheguei a gravar, e a minha esposa, a Nanja, quero mandar um beijo para ela, a mulher da minha vida, o amor da minha vida, né? Sem ela, eu não estaria aqui também, né? Deus em primeiro lugar, mas ela também eu não estaria aqui. Ela é muito crítica, ela simplesmente olha na minha cara e fala assim, não tá bom. Que coisa. Aí vai lá, ela, não tá bom, você não fala desse jeito. Eu quero falar certo, ela fala, você não fala desse jeito. Aí eu tenho que encontrar aquilo para poder fazer, porque na realidade hoje você precisa vender sem falar que você está vendendo. Ninguém quer ver propaganda. Ninguém quer. Por isso que eu acho que as grandes mídias hoje, elas não dão tão certo. Por quê? Porque a pessoa quer uma comunicação mais simples, mais feliz, ela quer ver aquilo funcionando. Esses dias para trás eu peguei um negócio lá que não sei se você já viu. Hoje em dia, antigamente você usava chupeta, né? Para poder um carro apagava, você pegava um cabão, ligava 2 carros, aí tinha que deixar um ligado para dar o tranco no outro. Hoje você pega um aparelhinho desse tamanho. Eu tenho um auxiliar de partida. Auxiliar de partida. Powerbank. Eu fui para uma fazenda, cara, um trator. O cara ele deu 5 partidas com um trenzinho desse tamanho. E quando pega um trator, o motor é pesadíssimo. Pesado. E conseguiu? Conseguiu, rapaz. Aí eu peguei, como mostrei aquilo numa comunicação simples, 15 pessoal automaticamente pediu, cadê o link? E o povo ficou bravo comigo, porque o cara que tinha um negócio me deu o link. Você tá entendendo? Quando você faz uma comunicação simples, mostrando que aquilo funciona, tudo é fácil. E aí ela pegava e falava pra me pôr a cara. Aí há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu comecei a colocar. E foi quando eu dei meu upgrade. Seu boom ali. Porque, tipo assim, nós temos uma agência que a gente trabalha posicionamento de marcas dentro do agronegócio. E às vezes a pessoa, nós já pegou dupla sertaneja. Que o cara queria ser tudo menos cantar.
O cara queria fazer gracinha, o cara queria imitar não sei quem, mas o que vende, o que eu penso assim, é o cara pegar... É igual os meninos aqui, tá cantando pelo aqui, né? Não tem nada, não tem VS, o cara chegar ali, pôr a voz dele e cantar, porque é aquilo ali que comove a pessoa. Você tá entendendo? É ser limpo, ser verdadeiro, mostrar aquilo que é. Você entendeu? E aí a coisa foi fluindo. Eu vi, pô, esse trem é legal. Aí eu me encontrei. Eu me encontrei com o conteúdo que eu tinha. Por quê? Porque eu era um cara de escritório. Se fosse quando eu comecei lá atrás, que eu mexi com um projeto de verticalização, que eu montei o Farm to Fork, que eu vendi, fiz marca de carne, né? Hoje eu teria 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidor. Por quê? Porque eu tinha conteúdo todo dia. Hoje eu sou um cara de escritório. Hoje eu me declaro como militante do agro porque eu falo das coisas erradas que o povo faz. Judiando de criação, ou o cara fazendo anarquia com a plantadeira, seja lá o que for. Aquilo que é de errado eu entro lá e critico as pessoas que não podem fazer aquilo, porque aquilo é bandeja para quem não entende nada do agro para criticar. Você entendeu? Da mesma forma que às vezes você mexe com material de construção, tem um monte de cara que faz coisa errada, mas você vai ser punido porque alguns fazem errado e o povo que faz certo. Exatamente. Você tá entendendo? Não tem como. Então eu comecei com essa pegada. Então eu era um cara de escritório, eu tinha que me encontrar para mim produzir o conteúdo. E aí eu falava assim, Deus, como é que eu vou comunicar? Como que eu vou fazer isso? Me dá. Eu fui pedindo, até que Deus pegou e veio para mim. Aí eu peguei, me encontrei, e aí foi simples. Aí viralizar vídeo com 21 milhões, vídeo com 25 mil, 2, né? Pra você encontrar o viral não é fácil. Porque é um jeito, às vezes, um vídeo que você acha que não vai dar nada, mas você chega lá, o vídeo, pá, até explode. aquele outro que aposta tudo, não vira nada. Não vira nada. Você tá entendendo? Às vezes você pegar a emoção do entrevistado. Aí nisso eu me tornei um comunicador. Hoje eu sou conhecido porque eu faço o tapete vermelho do agro. Às vezes as pessoas, eu não sei se é da sua época, mas tinha um Amaury Júnior. Que ele entrava nas festas, abraçava o povo e conversava. Eu faço esse papel hoje. As pessoas me contratam para me democratizar o negócio deles, para me mostrar o lado B do negócio deles. Eu mostro as pessoas, mas também mostro aquilo que é curiosidade que está acontecendo lá. Porque eu sou boiadeiro. Eu sei o que o povo quer ver. Eu sei o que o cara quer. Pô, será que como é que o cara fez aquilo ali? Vou dar um exemplo aqui. Eu chego na fazenda do cara para mostrar gado PO, que às vezes o cara tem uma vaca lá que vale 20 milhões de reais. Mas eu não vou mostrar a vaca dele de cara, eu vou mostrar um trem que na sede dele é bonito. Um rego d'água. Você cria você um entendeu? contexto. Tem um ali. contexto para você fazer. Para você chegar até naquela vaca de 20 milhões de reais ou no cavalo de 50 milhões. Que graças a Deus hoje, dentro dos maiores eventos, leilões de gado do país, eu tenho acesso às pessoas, né? Mas assim... É você criar, é você mostrar. E eu gosto. A Nanja fala que eu não sou jornalista, mas a vontade que eu tenho de produzir conteúdo, de conversar com as pessoas é muito grande. Porque assim, o povo hoje em dia, o povo emociona. Chega numa festa, aquelas festas só massa. Porque tipo assim, é uísque do melhor, é vinho do melhor, né? Porque é outro universo. É tipo assim, por que o cara compra uma Ferrari? O cara tá cansado de comprar uma Ferrari, compra um helicóptero e vai lá e compra uma vaca. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem porque que ir ao assim, mercado. a construção de dinheiro, pra mim é uma, a sua já é outra. Pra outra é diferente. O cara, às vezes, um multimilionário, pra ele, R$1 milhão de reais. Gustavo Lima. Não, o Gustavo Lima, pra mim, é um dos mais inteligentes que tem. Eu tava num leilão, eu chego lá, eu fui entrevistar, aí eu chamei de bebê. Eu falo, e aí, bebê? Hoje você vai comprar algo que eu falei, não, esse povo aqui quer me empurrar uns trem aqui, acho que eles vão me engatar. Engatar nada, moço. O cara já vai lá sabendo que vai comprar um negócio muito bom. Só faz de bobo ali. E todo mundo quer ser sócio do cara. É o valor que o cara gera na marca dele. É isso aí. Você tá entendendo? E muito importante você trazer essa clareza do posicionamento na rede social. Então, parabéns pelo seu trabalho, porque o marketing hoje, para o agronegócio que você tem construído, que você tem levado adiante essa mensagem, tem desconstruído a imagem de vilão do produtor rural que muitas pessoas têm quando não conhecem a vida real. Tem aquela imagem de que o produtor rural polui, desmata, mas não conhece realmente a dureza que é da porteira para dentro. Qual que foi, César, uma das maiores mentiras que você teve que lidar, que as pessoas vão falando sem conhecer realmente a verdade na fazenda? Na realidade é que fazenda não dá dinheiro. A maior mentira é essa. E dá dinheiro, né? Dá.
O negócio é tão assim, principalmente falando de pecuária, se o cara for ruim, ele empata. Por quê? Porque pecuária ele não é um estoque estável. Ele é um estoque que sempre ele é crescente. Se você comprou um bezerro, ele vai erar. Naturalmente ele vai erar. Você entendeu? Por isso que a pessoa... Só que a agricultura não aceita isso. A agricultura já é violenta. É um baque se o cara grande, errou, né? já é. Pecuária aceita mais isso. Mas você tocou num ponto que eu quero falar aqui, que assim, ó, o agro ele comunica muito bem, da porteira para dentro. Ele não vaza para fora a bolha. Então, assim, como eu me declaro militante do agro, das boas práticas do agro, de falar do agro, porque assim, eu entendi que as pessoas que falam mal do agro é porque elas não entendem. Elas não sabem. Elas falam de um fato isolado que teve, porque houve um famoso, houve um fulano de tal falar, mas quando ele vê a realidade dos produtores que realmente cuidam daquilo ali, porque em todo lugar tem gente ruim, em todo lugar tem pessoa que faz merda, né? Então, no agro não é diferente, mas a gente não tem como a gente produzir se a gente não preservar. O cara que ele fizer isso, ele está fora. Ele está fadado ao fracasso, porque não tem prosperidade nisso. Então, as pessoas falar que fazenda dá, que é igual, tipo assim, se você tiver uma gestão financeira, se tiver planejamento, se você fizer um negócio, saber que você está nesse ponto aqui e você quer seu X do mapa, é aquilo ali, qual que é o caminho que você vai percorrer, porque fazenda tem dois jeitos de você tocar ela, com dinheiro e sem dinheiro. E dos dois jeitos você ganha dinheiro. Só que um você vai demorar mais, o outro você vai andar mais rápido. Só que quando você anda mais rápido, o jeito que você pode quebrar é muito grande. Então, assim, a gente dá margem para as pessoas falar mal da gente é a pior coisa do mundo. E a gente precisa ter voz. A gente precisa comunicar isso. A gente precisa falar das coisas boas que tem. Para mim, todo mundo que é do agro tinha que ter um telefone igual eu. Eu faço uma corrida que é uma corrida do agro, AgroRunners. Ela é de quem produz para quem consome. Ela não é uma corrida feita para produtor rural. Ela é uma corrida feita para quem? Para as pessoas que buscam um estilo de saúde e começam a parar de consumir o leite, a carne, que fala que é ruim, que é isso, que é aquilo. Igual agora, nós vamos trazer o Alessandro de Medeiros, que é um ultramaratonista de 54 anos de idade, que o cara está no auge da performance dele, o cara faz pódio em toda a corrida que ele tem. Ele acabou de fazer uma ultramaratona que ele fez em jejum total. Ele pedalou, ele nadou, enfim. O cara é bravo. Você tá entendendo? E o cara só come carne. Você entendeu? Só proteína animal. E o povo falar, não, se você comer proteína... Eu não quero entrar nesse negócio porque, tipo assim, é muita defesa de tese, mas assim, então não faz mal. Às vezes o povo cria uma narrativa para falar que aquilo... Eu antigamente falava, igual você falou, de porco. Todo mundo só cozinhava na banha de porco. Aí eu lembro que tinha uma época que falou assim, ó, se você cozinhar com a banha de porco, você vai morrer porque o colesterol, porque é gordura saturada, a banha de porco talha, vai talhar dentro do não sei o que lá. O ovo, se você comer ovo, você vai... Hoje, a dieta do povo, se deixar, é só ovo. Hoje, a gordura de porco é bom para poder fazer, você entendeu? Até pegar a gordura de vaca. Hoje tem gente na internet ensinando fazer uma manteiga lá, um óleo, pegando o que o açougueiro joga fora, que vai vender por preço de banana para o cara fritar, fazer um torresmo e fazer a gordura da vaca para poder fritar bife, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, assim... se a gente não mostrar as coisas boas e deixar que outras pessoas venham criar narrativas, a gente perde o poder, porque assim, ó, não existe paz onde tem fome. Não. Você entendeu? Não existe. Por que o nosso país não tem guerra? Porque a gente tem condição de produzir. Por que os outros países constrói isso, constrói aquilo, vive guerra fria, vira aquilo? Porque os caras não têm como, a capacidade de produção deles não é. Você entendeu? Falar a dependência que você tem. A independência que você países, tem. né? Então, tipo assim, tudo se vira pro Brasil. Ah, não, porque a Amazônia, porque não sei o que lá, porque se a gente começar a produzir e a gente vende produto mais barato, é igual que lá, ninguém fala, né? Mas por que os produtores rurais lá lá da Europa começou a rebelar, jogar esterco, andar com um trator, fechar tudo aquilo contra o Brasil? Por quê?
porque o Brasil coloca produto mais barato que eles, aí eles estão ferrados. Aí como que eles vão parar o Brasil? Colocando barreira, falando que o Brasil é a floresta amazônica, porque produz ilegal, porque isso, porque aquilo. Então, tipo assim, é a coisa mais fácil do mundo é as pessoas virem e começar a falar mal, criticar a gente, entendeu? E outra coisa que eu acho muito importante da pecuária, principalmente, é a liquidez, né, César? Assim, porque o gado ali é dinheiro na mão, diferente de outros segmentos. Eu mesmo estou com as 2 casas para vender lá na região, lá que já está parada há quase 1 ano ou mais. E o gado não, vendeu, tá ali o dinheiro na mão. Esse é um negócio. Porque assim, não falar que não é um negócio bom imobiliário, porque é excelente, só que a gente não está vivendo um momento bacana, e principalmente no lugar onde é que você está. Você está numa cidade ali que tudo gira em torno do agro. Gira em torno do agro. Então, se está tudo bem, é igual agora, a arroba começou a dar uma alavancada, mas a soja está baixa. Tá? O povo falando em soja de 90, 95, eu não sei, de 100 conta. Aí a arroba do boi escalando para São Paulo de 360. Né, que está voltando começando a vir nos patamares de 2021, 2020, quando teve o boom, que soja valeu 100 e tantos reais, enfim, milho era 90, explodiu. Enfim. Mas assim, tudo depende disso. Agora o gado, eu sou suspeito para falar, porque gado, pegou fogo na fazenda, você compra a ração, dá pro gado. Você entendeu? Não choveu, tem um bebedouro. Tem um bebedouro. Você vai furar um poço, agora, e aí? A lavoura, se não chover, perdeu. Você entendeu? E ele tem liquidez. Todo mundo está comprando e está vendendo. Por quê? Porque é commodity. Commodity tem toda hora. Agora a casa já não é commodity. O casa é um artigo já específico, não uma commodity. E aí a oferta sobrepõe a demanda ali, total. Não tem o que fazer. E aí, dona Laura? Isso aí, Carlos. César, vou lançar a boa para você. Nós estamos vivendo num país polarizado e você é um cara que se posiciona muito bem, de forma clara. Vou lançar a boa para você. Você acha que realmente falta incentivo fiscal, financeiro, de infraestrutura para o produtor rural? Mas segura aí que você vai responder essa na volta do nosso intervalo, porque fazenda é igual casamento. Todo dia tem uma surpresa. Vai lá, Dudu! Lights on the riverside. Never say goodbye, oh no. Lights on the riverside. Should put you in the water. Put your hat in the water. So put your soul in the water and join me for a swim tonight. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá.
'cause baby, you gotta be the one that saves me. And after all, you're a wonderwall. Valeu, Dudu! You are my Wonderwall! E hoje aqui o Em Construção com César Moreira. E a Laura jogou uma bomba aqui no colo do Dudu e ela vai fazer a pergunta novamente pra gente. Exatamente, porque aqui nós mostramos o agro como ele realmente é. César, em meio a um país polarizado, e você é um cara que mostra realmente como as coisas são, você acha que falta incentivo por parte de quem realmente poderia investir no setor que mais movimenta a nossa economia, como crédito, infraestrutura, parte fiscal? Conta aí pra gente. É até engraçado você falar isso, porque assim, se a gente olhar lá fora, tudo é benchmark, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Se a gente olhar para os países lá fora, lá todo mundo tem benefício. Todos têm benefício. E nenhum outro lugar representa o que representa o PIB do agronegócio brasileiro, que representa em torno de 25% a 30% do PIB. Os outros lugares representa 2%, 3%, alguma coisa, e o povo coloca dinheiro lá. Imagina o que a gente consegue fazer. A gente tem safra recorde, a gente tem meio mundo de coisa, a gente produz eficiente de produção, né? Porque eu costumo dizer que o produtor brasileiro, ele é ninja, cara, porque ele consegue, com as margens que a gente tem apertado, igual tipo assim, 45 sacos de soja pro cara produzir. Aí o cara tem um trabalhão, movimenta para ganhar, às vezes ele vai produzir lá 60 sacos de soja, 68 sacos de soja, e se o cara errar, se der um problema, o cara tá fudido. Se pagar um arrendamento... Não, agora eu tô te falando, e o arrendamento entra, que é mais 12 sacos, como que o cara vive? Aí o cara é corajoso, o cara é peitudo. Agora imagina se tivesse benefício fiscal, se tivesse incentivo, se tivesse política. Aqui na questão não é política, porque os outros governos também não faziam, mas poderia ter feito muito mais. Você entendeu? Porque assim, como a gente é o celeiro do mundo, a gente tem como produzir e a gente não produz ainda o tanto, a capacidade total que o Brasil tem para produção. Porque se tiver um incentivo, você pode ter certeza. Aí, filho, aí era... agora o governo tá vindo colocando mais imposto e taxação e vem daqui, vai dali. E o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Ô Sérgio, mas falando aqui um pouco da sua parte de administrador, o que você acha que é hoje, assim, dentro da sua lida, do que você vê ali, o maior desafio em gestão da fazenda de gado? O maior desafio... Você falou tudo, principalmente a gestão, é pessoas, né? Se a gente não tiver uma equipe muito boa, a gente não souber lidar com as pessoas ali, porque um peão, isso eu falo, tanto o peão de gado ou o tratorista, se ele não for bem, ele fode com o projeto inteirinho. Uma coisa que o cara fizer errado ali, ele atrapalha o projeto inteiro. Pode vir um melhor consultor, o patrão pode ser o melhor. Se o patrão não for aquele que põe a mão na massa, que não está ali em cima, vendo o que está acontecendo, o peão arrebenta com tudo. O gerente, não, mas se o peão, até você descobrir que o cara fez, se você descobrir rápido, beleza, mas se você não descobrir... Então, assim, eu acho que a gestão de pessoas, tem um grande companheiro, ele é um grande administrador, né, o Cláudio, e ele fala o seguinte, ele fala que a melhor qualidade dele é gestão de pessoas. Beleza, você pode ter um financeiro muito bom, você pode ter uma controladoria, você pode ter dinheiro, mas se você não tiver gestão de pessoas, aquelas pessoas insatisfeitas atrapalham todo o seu negócio. Hoje o pessoal às vezes está até pensando em sair, principalmente nas propriedades pequenas, está muito difícil ter o peão e às vezes caro ali. Se a gente for analisar, olhando pelos Estados Unidos, lá não tem peão. É o dono da fazenda. É o dono da fazenda, é o filho que trabalha, né, para poder produzir, só que eles têm tecnologia. Eles têm incentivo para comprar. Então a melhor tecnologia está na mão deles, né? Só que assim, o cara vive aquilo ali. E eu acho que às vezes falta na gente a pessoa entender, porque a gente teve um trabalho para ter o êxodo rural, para falar que aquele negócio do Jeca Tatu, que quem morasse na roça era ruim, era atrasado, era aquele carinha feio que conversava errado. E não é sobre isso, porque eles precisavam de mão de obra para vir para
para vir para a cidade. Tá tudo certo nisso aí. Só que aí eles viram que agora, sem a força do agro, como é que a cidade vai tocar? Não tem como. Só que hoje, olha para você ter uma ideia, tem engenharia de produção na fazenda. Você já sabia disso? Tem engenheiro de produção que vai para a fazenda para tocar processo de produção, para entender e colocar processo. Tem vários engenheiros que trabalham para fazer isso. Você entendeu? Então, sim, e paga salários bons. Tem tratorista aí que ganha 15, 20 mil aí, tranquilo. Isso fala, colheitadeiro, que o cara ganha porcentagem para ele poder render pro patrão dele. Só que o cara também trabalha também. Trabalha, que não tem comida de graça. Aí o cara, não, eu vou sair daqui, vou para os Estados Unidos, vou trabalhar lá, não sei o que, trabalhar 18 horas. Se você trabalhar aqui naquilo que você sabe fazer, se especializar, você vai ganhar dinheiro também. A mão de obra técnica está muito valorizada. Muito valorizada. E a mão de obra técnica, o cara, beleza, o cara às vezes é prático. Eu conheço gente que às vezes o cara é um bom tratorista, mas o cara não sabe como se diz assim, ele não sabe mexer no computador. E o cara pilota a máquina. Você tá entendendo? E aí? Agora, se imagina se o cara sabe mexer com o computador. Aí vai voar. Você entendeu? Então é sobre isso. Então hoje o agronegócio ele é muito atrativo para as pessoas. A mão de obra. Então eu vejo assim, que a gestão de pessoas, você ter pessoas capacitadas para tocar o projeto, porque se você tiver dinheiro, se você não tiver pessoas, como que você vai tocar aquilo ali? E o rombo é gigante. Você sabe, como empresário você sabe. Até você descobrir onde é que está saindo ali, você já perdeu muita coisa. Às vezes não tem volta. Não tem volta. Ô, minha amiga Laura, agora a gente vai para a pergunta do nosso telespectador. Manda aí. Exatamente. Nós temos, César, aqui no nosso programa, um quadro Perguntas dos nossos telespectadores. E você que está nos assistindo agora, que quer fazer uma pergunta para os nossos convidados, siga as nossas redes sociais para que você possa ficar por dentro. César, muito bem falado aí, não tem almoço grátis. Então, você que é de dentro da fazenda, que trabalha com gestão também, que entende a importância do caixa da fazenda, que a produção do campo, que a produção lá no curral reflete no caixa da fazenda. Como que o produtor rural hoje pode se proteger de prejuízos trabalhando a capacitação da mão de obra dele? Pegando um gancho aqui, o operador de máquina não tem uma capacidade técnica, vai operar uma máquina, ele pode danificar uma máquina, uma colheitadeira que custou milhões. Nós temos um vídeo na sua rede social lá que a gente viu, um treinador judiando de um cavalo, e essa conta chega para o produtor rural pagar. Então, como que a gestão pode ajudar nas pessoas e vai refletir no caixa? Olha, tem muita informação que às vezes não chega até o produtor rural. Hoje existe o sistema Senar. O sistema Senar, ele tem tanto curso, tem de tratorista, tem de barista, tem de fazedor de cerveja, fazedor de cachaça, fazedor de traia, fazedor de cerca, enfim, mandioca para trabalhar. O que precisa? Às vezes, não é só a pessoa capacitar, pagar, às vezes está o acesso ali. E às vezes isso ninguém procura. Mas o que parte do princípio de quê? De treinamento, de entender, ter paciência. Eu estava rezando, agora entra a parte que eu mais gosto, que é a questão de Deus, né? Eu estava em oração, estava rezando, e a pessoa falava assim, a gente precisa ter paciência. Paciência, a gente precisa ter paciência, porque você não consegue formar ninguém se não for com paciência. O povo formava debaixo do chicote. Só que o povo rebelava. Hoje não. Não, o povo rebelava naquela época. Não, mas hoje não tem mais não jeito. Tem. Não tem. A pessoa for dura, a gente precisa ter paciência. Lógico que a gente vai passar a mão na cabeça da pessoa, porque é tipo assim, é do couro que faz a correr. Você quer ou não quer? Exato. Você tá entendendo? E também você não pode criar cobra para poder te picar. Você tá vendo que o cara tá dando errado, você tá insistindo, não tá dando, meu irmão, é porque aqui não é o seu lugar, você vai embora, ser feliz, obrigado. Você vai fazer, você vai... às vezes você quer que o cara seja tratorista, mas o cara quer ser domador de tropa. Você tá entendendo? Ou o cara quer mexer com piscicultura, você quer que o cara seja tratorista? A gente precisa entender. A gente precisa entender aquilo para poder dar o cargo para a pessoa. Então, assim, a gente precisa ter treinamento. É só que o treinamento não só sai do bolso da pessoa. Igual você falou, o caixa, né? Você sabe o que é o pior das coisas? Você vê uma fazenda, o cara tem dinheiro, tem lá 15 mil boi, 20 mil boi, planta, lavoura e tudo mais, mas pergunta se ele tem uma conta da fazenda específica. O cara não tem. Tudo misturado. É tudo misturado, aquela coisa, o pau tora. Se dá dinheiro e aí se dá dinheiro ou não, tá pagando as contas. Se tem alguém roubando ele ou não. Um dia eu cheguei numa fazenda de um cara,
E o cara era um cara assim, firmão, daqueles parrudão assim. Eu falei, rapaz, quantas cabeças de gado você tem aqui? Ah, tanto. Eu falei, não, mas você não faz, você não confere o gado, você não passa. Eu fui fazer uma consultoria para ele, eu falei, olha, se a gente começar o projeto aqui, eu tenho que passar seu gado inteirinho na fazenda. Por quê? Ah, não, porque para você saber, ué, se sumiu um gado seu, se matou, como é que é? E se roubou? Eu falei, não, ninguém rouba aqui de mim não, porque eu sou tal, não sei o que é lá. Tem uns anos, o cara daqueles bichão, velho, sertanejo, eu falei, não existe isso aí. Você tá entendendo? Como que você sabe? O negócio é tão bom, produzir é tão bom, porque o cara às vezes não se preocupa com isso. É igual, tipo assim, agora quando você faz, você preocupa de contar, porque também não adianta você contar se você não tiver um planejamento. Por isso que eu falo, passa do treinamento, saber as pessoas fazerem ali e você ter controle de tudo. Agora você quer ter controle de tudo, mas não tem treinamento. Você tem que cuidar das pessoas. Você tem que ir lá e fazer. E tem acesso. O negócio é só a pessoa procurar. Se você não sabia, procura um Senar próximo de você. Lá tem treinamento para tudo. Tem gestão, tem de bolsa. Mas tem de queijo. Tem de tudo, de queijo. Tudo. Cara, o dia que eu vi que eles ensinavam o povo a fazer cerveja em casa, eu falei, você tá doido? Como é que é isso? Eu não sabia disso. Você tá doido, uai. Ô, Laura, tem mais um aí? Tem sim, César, muito bem falado. Gestão não se faz apenas no feeling, precisa de processos. Mas agora vamos falar, César, uma das perguntas aqui, ó. Então quer dizer que você é corredor. Sou. Como que foi entrar na corrida? O que a corrida tem trazido de benefícios para você? E aqui, ó, uma pergunta dos nossos telespectadores. Toda vez que eu vou correr, eu tenho a sensação que eu vou morrer. Você já passou por isso também? Rapaz, eu nunca na minha vida eu imaginei o César correndo. Nunca, nunca. Você falar assim, se você perguntasse meus amigos, falar, o César vai correr, nunca na vida eu pensei que eu ia correr. Mas o que me levou a correr foi criar vergonha na cara. Você falou que tava um pouco mais gordo. Não, eu tava com 130 quilos, né? Tava inchadão, aquela coisa assim. Cara, quase um bezerro. Igual. Você tá quase com 10, tá com quase 10 arroba. Mas tipo assim, cara, a gente precisa. Hoje um cara falou assim, ô César, ele mandou aqui o tio Chico, né? Ele é um amigo que eu tenho, ele é o cara, foi produtor de grandes artistas aí, Maiara e Maraísa, ele foi que morreu, como é que é o nome dela mesmo? Marília Mendonça. Marília Mendonça, hoje ele é do Henrique Juliano, né? Um amigo, quer mandar um abraço pra ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim, ô César, como é que você faz? Me dá a receita pra você acordar assim 4 horas da manhã, porque ele jogou, era 5 horas, né? Pra você correr 5 horas da manhã. Eu falei, criar vergonha. Cara, ele falou, eu preciso tomar mesmo. Mas na realidade é isso. Porque assim, eu precisava de cuidar, porque assim, nós somos templos de Deus. Ah, não vamos falar de Deus, não, vamos falar. Cara, se você não estiver bem, você é aquilo que você tem. Você tá entendendo? Se você estiver inchado, você não tem fôlego. Você não tem a cabeça boa, você fica irritado. Agora, se você estiver desinchado, desinflamado, você tem paciência para as coisas, você tem mais tranquilidade, você fica mais acelerado, você começa a ver coisa que você não via. Você começa a prestar atenção num detalhe ali. Você tá entendendo? Porque, às vezes, quando você come demais, pensa pra você ver, você vai comer uma feijoada, o que você quer fazer? Você quer deitar, você fica mais morgado, né? Ah, eu gosto de beber. Porque assim, o povo fala, não, bebida é do diabo. Não, moço, tudo é de Deus. O que mata o homem é o que sai do coração dele. Ponto final. É verdade. É o que o cara tem dentro do coração dele. O resto tudo é bênção de Deus. Deus pôs aí pra gente usufruir. O problema é que a gente faz demais. Você bebe. Porque você bebe demais, você fica o quê? Você fica lento. Você começa a ficar mais morgado, você fica ali e tal. Aí você não tem o raciocínio. Agora não, beleza. Quando você começa a ver o que as pessoas fazem para poder ter alta performance, você começa a ver, você começa a analisar, pô, esse cara, por que esse cara ele é diferente? Por que esse cara chegou num lugar onde é que eu não fiz? Começa a analisar ele, você tá entendendo? Às vezes, hoje ele tá no auge aqui, ele não é daquele jeito, porque ele já passou por um processo, mas o que ele fez para chegar naquele auge dele lá? O cara é focado. Eu tava vendo o Vitor e Léo, um dos caras que se um dia você tiver a oportunidade de, o Léo, né? Se tiver a oportunidade de entrevistar ele e falar assim, cara, eu não tinha gente ali em volta de mim, a gente ia cantar em bar, a gente cantava pra ninguém. Só que ele começou a fazer network, ele sentava com o povo, ele conversava, ele fazia lista de e-mail onde é que não existia o WhatsApp pra mandar, pra falar, e o cara foi crescendo, a visão empresarial do cara, aquela coisa ali. Ele teve aí eu falo assim, poxa, cara, esse cara aí, ele fez um negócio que ninguém fez. Agora, quem tem paciência
para chegar lá e fazer as coisas, olhar ali e começar a construir. Por que que o cara tem o sucesso que ele tem? A gente precisa entender. Sabe? Aí eu falei, pô, eu preciso criar vergonha na cara. E toda vez que eu tô na performance, que eu tô ali, que eu tô na ponta, o povo fala que na ponta dos cascos, cara, aí vem negócio de tudo quanto é lugar, é mais fácil, você fica atento, você tá entendendo? Eu falo, aí tem um benefício. Agora, se você falar assim, correr, tem hora que você pensa que você vai morrer. Sério mesmo. O povo fala assim, não, você começa a correr, só que eu nunca passei dos 8, 10 quilômetros. Eu nunca passei disso. Aí os caras falam que você começa a relaxar a partir dos 10. Eu até hoje não relaxei, não. Só que quando eu tô correndo ali, eu não consigo pensar em mais nada. Tipo assim, sabe que esse pensamento que você fica assim? Aí se você põe alguma coisa pra você pensar, tá com um problema, você começa a refletir. Você começa a oxigenar aquilo, aí você fica assim, pô, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso melhorar com aquilo ali? Você tá entendendo? Eu consigo fazer assim, é a minha receita. Então, cara, aí por que você corre 5 horas da manhã? Porque você vai correr aqui em Goiânia, você vai correr 6 horas da tarde, meio-dia, um calorzão, aí você começa a pegar os gases dos carros, não é legal. Então eu prefiro acordar e ali cedinho, já resume e fazer. Eu já tenho um dia, já fica drenadão, já fica assim, meio faca na caveira, entendeu? Testosterona vai lá em cima. Mas fala da sua corrida aí que você vai fazer pro pessoal. Então, a corrida nossa é a corrida do agro, ela vai acontecer agora dia 11/4 agora. Ela é uma corrida de quem produz para quem consome. Se somos sustentáveis no campo, é porque somos saudáveis na sua mesa. Ela é uma corrida que o ano passado a gente distribuiu mais de 0,5 tonelada de alimentos lá, né? Então, assim, ela é uma corrida desportiva, ela foi uma Sunset. Ela é uma corrida que tem o cunho de esporte, mas é uma corrida de experiência. É para as pessoas igual lá, não, eu não vou beber cerveja, mas a cerveja vem do agro. Ah, não vou comer o ovo. Ah, não, mas beleza, o que a indústria do ovo faz em prol do agro? Ele desmata, ele faz isso. O que é mais interessante, eu achava que o povo não ia beber cerveja na nossa corrida, que o povo ia falar, não, vou terminar aqui, eu não vou hidratar com cerveja, não. Moço, o nosso patrocinador que teve lá, para cada um que ele deu, ele vendeu 2. Porque o povo começou a beber, nós distribuímos carreteiro, chocolate, vinho, queijo, mel, né, açaí, enfim, é muita coisa. Então, vou estar nessa aí na próxima. Rapaz, eu esteja convidar todos aí. Aí teve show lá também. Aí teve negócio. Já vamos levar o Edu e os Imorais. Que é isso, hein? É massa. Então você vai. De carreteiro, gosta de tudo, né? Não, e teve, moço, assim, a gente distribuiu mesmo. E esse ano eu quero assim, que a gente tenha. É uma corrida de experiência. É para a pessoa ver que ele não precisa passar fome ou precisa de privilegiar, porque tudo que tem é o excesso que acaba com a pessoa. É verdade. Simples. Então é um processo que a gente tem. Então essa corrida é para poder fomentar, é o que eu estou te falando, mas é um propósito de Deus. E é engraçado essa corrida falando como negócio, cara. Eu sofri demais, porque ninguém acreditou na corrida. Patrocinador. Moço, eu tive que pôr dinheiro no trem e eu falei pra minha mulher, não vou pôr dinheiro nesse trem não, aquele medo. Ela falou, não, põe que eu acredito e tal. E a gente achou que ia fazer uma corrida lá pra 500 pessoas, no máximo 600 pessoas. A gente, finalmente, nós tivemos 1.300 inscritos. Uau. Né? Aí, entre que a gente deu, a gente teve 1.500 corredores, mas fora os pipoca que a gente não consegue contar. Aí a Polícia Militar colocou lá que tinha mais de 2.000 pessoas lá no evento, participando com a gente. Então, é sobre bacana. isso. Parabéns, meu amigo. Pessoal, nós vamos aqui num breve intervalo e voltamos já já. Edu e os Imorais. E as grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazer a dúvida se você tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é bem mais que eu não quero seguir admitindo.
Produtor rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou ao final de cada colheita você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínia dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínia dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Estamos de volta e hoje com César Boiadeiro. Ô César, a Laura jogou uma pedrada pra você, eu vou jogar uma agora também. É mais fácil lidar, é mais difícil lidar com gente teimosa ou com boi brabo? Eu acho que é a mesma coisa. Porque quando a gente fala de empresa, não tem como você falar, é uma empresa do agro, é uma empresa de construção, é uma empresa imobiliária. Eu acho que se você usar a gestão, tudo encaixa para todo mundo. Eu acho que você tem que ter paciência com as duas coisas. O animal brabo, você tem que ter paciência para lidar com ele, para você fazer, para buscar tirar o melhor dele. E o ser humano também, você tem que ter paciência para tirar o melhor dele. Porque se você não tiver paciência, o que vai acontecer? Você vai ser sozinho. E o que Jesus Cristo mais ensinou para a gente? Ele ama o pecador, ele ama o ruim. Ele não vem para aquele que é o certinho, só que é o bom, que é o perfeitinho. Ele gosta do caboclo que dá trabalho, aquele que é rebelde, que vai e volta. Tem paciência, só que tem que... a pessoa tem que querer aquilo. Agora, se ela não quer, o que você faz? Corta na hora. Tem uma coisa legal que a gente estava falando lá atrás também, né? Assim, aquela questão de querer os resultados rápidos, e eu gosto muito daquela fala assim, né, que não é no nosso tempo, que é no tempo de Deus. No tempo de Deus. E já juntando aqui, a gente falando de Deus, eu vi que você bateu um papo com o Frei Gilson. Nossa, cara, para mim foi o maior presente de eu estar em Barretos, e eu não sei se você sabe, Carlos, ele foi recorde de público, numa segunda-feira nunca tinha lotado Barretos daquele jeito, mesmo sendo que as pessoas eram portões abertos, ninguém conseguiu lotar Barretos. Eu amo Barretos, eu acho assim que todo mundo teria que viver uma experiência daquela, a mesma coisa de ser num Rock in Rio, só que lá é o Rock in Rio do agro. A hora que você entra naquele buraco, você vê aquilo topado, cheio de gente, igual eu fui no show da Shania, quando ela veio no Brasil, lotado, não tinha como. Gustavo Lima, que vai vir agora esse ano lá, lotado, não tem como. Aí você chega lá, cara, aí você vê o Frei Gilson. Cara, e você sabe o que mais me impressionou daquele cara, que é o seguinte, você vai entrevistar os artistas, você vê que às vezes o cara fica meio assim. Ele não. Do jeito que você vê ele na televisão, a hora que você vai entrevistar ele é a mesma coisa, e a hora que ele tá lá em cima do palco com o violão é a mesma coisa. A tranquilidade. Rapaz. E eu acho que isso se dá pela graça do Espírito Santo. Porque quando a pessoa está repleta do Espírito Santo,
ela tem tranquilidade para tudo. E assim, a gente quando tá numa banda aqui, tem alguém, é o maestro que puxa, né? Você tem um maestro. E geralmente o cantor não é o maestro. O cara que tá ali, ele espera às vezes o cara para dar o sinal ali. É muitos poucos que às vezes ele tem o peito de poder pegar e falar, não, eu que vou todo momento, eu que vou dar a nota e vou sair, o pau quebra, a banda vem comigo e é desse jeito. O Frei Justo não. Ele era que dava o tom da música. Os caras iam para um lado, ele só segurava do jeito firme dele lá, a banda que se virava e ia atrás dele. Você entendeu? E o que é mais difícil hoje, que eu gosto de falar, assim, a gente precisa ser verdadeiro, que eu vi, assim, a gente vê nos bastidores, igual eu tive a oportunidade de estar lá, muita gente usa VS. Não vou falar os nomes aqui para não gerar polêmica, só que o povo saca. Agora, VS é o que o cara não tá cantando. Não, o cara canta. Só que, tipo assim, igual tá aqui, nós temos 3 músicos aqui, né? Tem baixo, bateria e o violão. Aí entra sanfona, entra percussão, tá gravado. Aquilo, tem voz base, enfim. O cara é como se fosse um playback. Não sei se eu vou explicar bem, porque eu não entendo muito isso, não. Mas complementa ali o trem. Só que aí, cara, não fica aquela coisa. Tipo assim, agora quando você vê um cara que o cara tá no pelo ali fazendo ali, mas eu vejo que isso é ação. E ele era tranquilo. O cara era tipo assim, ó. Tem um jeito de você fazer, porque assim, tem um cara que tem energia, chega lá, é bom demais, mas o cara, tudo que ele fazia era tranquilidade. Aí via, porque tava lotado demais e muito calor em Barretos, aí tinha um problema lá que uma pessoa desmaiou. Aí tinha que chamar as pessoas, que lá tem tipo um recuo para o povo pular e ir lá e buscar a pessoa lá. E ele pegava, gente, calma, tranquilo, vai lá, aí tirava. Não teve um problema dentro de Barretos. Olha que bem. Todos os estacionamentos de Barretos lotados, tudo travado. Mas por quê? Porque tem um mover nisso. Aí você vê o cara, hoje ele estava com 1.300.000 assistindo ele ao vivo. Isso contando só o link no YouTube. Quantas pessoas não tem isso? Eu tava no Instagram. Então, fora o Instagram ainda, que a pessoa às vezes não está no YouTube. Então, assim, eu acho a graça do Espírito Santo dele, quando eu perguntei para ele a tranquilidade que ele fala de olhar no olho da gente e falar assim, daquele jeitinho que ele fala, eu falo que você vê Deus fluindo da pessoa. Você entendeu? A plenitude. Muito. Poucas pessoas eu vi igual ele. Um que eu posso falar que era do mesmo jeito com ele era o Padre Jonas, da Canção Nova. Que era assim, cara, ele foi um cara que me trouxe para Deus, né? E aí eu vejo o Frei Gilson com esse mover, então eu vejo assim que... E não é só o Frei Gilson, a gente vê tantas outras pessoas também que vão, mas que o Espírito Santo acontece através dela. Uma vez eu escutei uma pregação que tipo assim, falando da Igreja Católica, né? Que Deus precisa de santos, não aqueles santos que tá ali, bonitinho, que fica, que bota cruz, não. Precisa de santos de calça jeans, de bota, com cinto, precisa do cara organizado, mas o que o cara dê testemunho de vida para poder convencer as pessoas. A gente que trabalha com empreendedorismo, as pessoas falam muito de conexão de Deus. A gente vê umas pessoas que realmente têm conexão com Deus, que falam de Deus, e a gente consegue entender que não tem como a pessoa ter um sucesso se Deus não estiver na frente. Ah, não, mas eu canto uma música assim, eu canto... Não, cara, mas se o cara tiver Deus, as coisas acontecem. E ele vai fazer as letras que é bacana para fazer aquilo. Para poder transmitir. Tem uma frase que eu gosto muito, César, que é a questão de se eu tô cheio de outras coisas, eu não tenho espaço para Deus, não tenho espaço para o Espírito Santo. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão cheias de raiva, cheias de ódio, cheias de querer coisas físicas e mercadorias e esquece de olhar para esse lado, para Deus. Mas é assim, né? Porque a gente está querendo tanto dar resultado, a gente quer tanto, às vezes, agradar outras pessoas. A gente esquece de ser a gente mesmo, porque o que é ser de Deus? É você se encontrar com você mesmo, voltar para você e daquilo você, igual falou, que o que mata o homem não é o que está dentro é o que está fora dele, é o que sai, é o que está dentro dele, que está ali. Aí a pessoa enche de tanta coisa, do que os outros fazem, do que aquela pessoa acaba esquecendo que ela é, a essência dela, e acaba entregando aquilo que o mundo quer que ela seja. E vira um Frankenstein. Total. Mas eu vi uma outra entrevista sua que eu achei muito bacana, não sei se foi com o Henrique ou com o Juliano, ou não sei se era um deles, lá que ele falando que dificilmente vai ver um ateu na roça. Se a gente parar para ver, eu gosto de falar muito isso do agricultor. Porque, principalmente na sua região, o cara pega lá 10 milhões de reais, 20 milhões de reais e joga no chão. Enterra. Enterra. Literalmente ele enterra aquilo ali.
E aí eu falo que o cara só faz em nome do Pai, espera a chuva vir, seja o que Deus quiser. É isso. Você entendeu? Né? E aí? Como que o cara faz aquilo? Se não acreditar. Se não acreditar. Eu duvido que tem. Rapaz, eu que mexia com pouca coisa, eu era mais da pecuária, eu já chorei no meio da roça porque não chovia ou porque chovia demais. Ajoelhado e pedindo, Deus, pelo amor de Deus, abençoa. Deus faz isso, faz aquilo. Porque o cara vai falar o quê? O que o cara vai fazer? Sendo que você coloca uma coisa ali, a lei da natureza, porque é energia do universo, é porque é isso. Como é que a planta você joga ali, vem a água, brota ela e tal, enfim, e como que acontece? Se você não tiver a bênção de Deus. Quem vive isso não tem como ser ateu, não é, minha amiga Laura? Exatamente, Carlos. E César, eu tenho certeza que você vivencia isso realmente de pele. O quanto o produtor rural é corajoso, porque tem muita gente que sonha com sucesso e poucos realmente trabalham para alcançar. E o produtor rural faz parte desses poucos que vão ali, levanta cedo, não tem dia, não tem hora e vão construindo o sucesso. Então, eles são muitos merecedores. Parabéns para os nossos produtores rurais. César, uma pergunta para você. Qual lição mais importante você aprendeu com seus pais? O que você quer deixar para os seus filhos daqui 10, 15 anos, se eles verem esse episódio de hoje? Resume numa palavra, Deus. Porque eu fico assim, até emocionado, né? Quando a gente é novo, a gente não entende por que o pai da gente quer dar a Deus. Você pode dar a melhor escola, você pode fazer tudo. Hoje eu vejo uns meninos pirando, por quê? Porque é informação demais na cabeça. Cara, você vê uns... Tipo, não tô falando que não tem que ser, né? Mas, tipo assim, os meninos entram na escola às 7 horas da manhã, saem 8 horas da noite fazendo prova e tudo. Massa, mas se não tiver Deus, a pessoa pira. Você tá entendendo? Eu vejo assim que, às vezes, a pessoa pode até falar que é ateu, mas é simplesmente ignorância dela, porque... O que é um ser ignorante? É que ele não tem acesso àquilo, ele não acessou aquilo. Não teve a experiência com Deus. Mas quando você tem uma experiência com Deus, a coisa fica muito mais tranquila. Não estou falando que não existe depressão, que não existe ansiedade, mas quando você permite que Deus entra, que Deus vem ali, Ele te tranquiliza com tudo. Você está entendendo? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos fez para ser amor. A nossa busca incessante é para ter um amor, para ter um reconhecimento, para a gente ver. Mas só que é igual, tipo assim, né? Até falando de rock, eu gosto muito do Nirvana, né? O boiadeiro que gosta do Nirvana. O cara, no auge do sucesso dele, aí você viu que o cara tava ali, o cara não tava feliz, aí o cara vai suicida por quê? Porque faltou, ele tem tudo, mas tá faltando o quê pro cara? Deus. Você tá entendendo? Não é, cara, o que faltou pro cara? Por que levou aquilo ali? Se a gente pegar o Axl Rose, né? Eu tô pegando esse negócio aqui, por quê? Porque o cara passou, quando a mulher dele morreu, o cara entrou em depressão, e o cara, se não fosse alguém ajudar ele ali, não pegar na mão dele ali, o que aconteceu com o cara? O cara pira. Você tá entendendo? Porque é tanta coisa, e tipo assim, sucesso é tão ruim, porque às vezes a gente vê assim, ele é bom ao mesmo tempo, mas só que depois sufoca a pessoa. Quando o cara ele corre atrás do sucesso, depois fala, não, eu não quero isso pra mim, porque é tanta pressão, é tanta coisa que o caboclo, se ele não tiver uma tranquilidade, se ele não tiver paz, se ele não tiver uma base, se ele não tiver um centro, o cara se perde. Você falou tudo, a base é muito importante. A base é importante. E às vezes as pessoas tentam destruir a base, mas tudo parte de Deus. Ô César, falando, já conectando com isso que você falou, aqui a gente fala de emoção, de gestão e tudo mais. Então, assim, conectando com isso, o homem do campo, ele é forte fisicamente. Mas e emocionalmente, você que conecta o campo com a cidade aqui, você acha que ele tem menos problemas do que as pessoas da cidade? Ou ele não tem essa busca? Ou então porque ele está conectado com Deus, ele já está mais tranquilo, ou como ele vive da terra? O que é a sua visão sobre isso? Olha, eu falo assim que a grande maioria dos homens do campo, eles têm uma inteligência emocional muito forte. Porque eles acreditam que amanhã vai ser melhor. Se hoje não foi bom, amanhã ele sabe que se ele trabalhar, ele fizer tudo certo, ele vai tentar fazer aquilo ali. Tem que acreditar que se hoje não choveu, amanhã vai, ele acredita. Eu falo assim, o povo fala que brasileiro ele é incansável, ele tá ali, ele acredita. Os caras tentam inventar meio mundo de coisa, o cara tenta facilitar, porque o cara acredita que pode ser diferente. Você tá entendendo? Eu vejo assim que tem muito produtor rural que ele é resiliente. Você entendeu?
Aí quando o cara encontra ali, que ele encontra Deus naquilo ali, tudo fica um pouco mais fácil. Mais leve. Mais leve. Porque, tipo assim, o que falta nas pessoas é resiliência. É o cara, tipo assim, ele tá aqui todo dia, não, ó, eu vou plantar uva. Aí ele tá plantando uva, o trem tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado. A hora que falta a próxima safra que ele vai plantar, ele pega aí o cara quer mudar. Só que o cara fala, não, eu vou acreditar na uva. Aí vai. E aí o cara vai e explode. Aí o cara falou, nossa, o cara teve sorte. Não tem, o cara teve uma resiliência de muitos anos, buscando aquilo ali, acreditando, sofrendo, passando dificuldade, pagando por acreditar naquele projeto ali, para ele ter o sucesso, ele explodir. O cara não sabe a história. Você tá entendendo? Não tô falando que hoje a internet ela causa muito isso, ela faz muitos milionários rápido, dia para noite. Você entendeu? Mas nem tudo é dessa forma. Precisa ter muito, é a lei de Pareto, né? 80-20, né? Você tem que ter muito mais esforço, 80% de esforço, de suor, para ter 20 de inspiração, né? Meu amigo, eu queria te agradecer, foi um prazer esse nosso bate-papo, sei que vai inspirar muitas pessoas e queria que você deixasse uma palavra final aqui para quem está nos assistindo, para aquela pessoa que está pensando em desistir, ou para aquela pessoa que quer empreender, ou para quem é do agro. Fica à vontade, o tempo é seu. Às vezes até parece que é um clichê, né? Eu queria agradecer primeiro você por poder estar aqui, né? Mas às vezes pode parecer clichê, mas eu falo assim, acredita no seu sonho. Acredita em você. A única pessoa que pode te destruir é você mesmo. Porque se você acreditar em você, eu acho que Einstein, acho que essas pessoas que todo mundo falava que era louco e tudo, o que diferencia um gênio de um louco é o resultado que ele tenha. Acredita em você, porque quando você tiver entrega, qualidade e perseverança ali, se você tiver isso lá, entrega, qualidade e constância, ninguém vai te derrubar. Lógico, você tem um tempo de maturação. Se você conseguir entender a marcha, compreender a marcha, né? E entender a maçã, entender tudo aquilo ali que, igual eu te falo, tocando em frente. Se você escutar essa música, depois você chegar lá e entender ela, você vai entender o que eu estou falando para você. A única pessoa que pode destruir você é você mesmo. Porque as outras pessoas, ninguém, às vezes a pessoa que vem te falar alguma coisa para te diminuir, ela não tem compromisso com o seu resultado. Às vezes, eu vou falar assim, até mesmo aqueles que te amam, tá vendo você sofrendo ali, mas se você viu, se você só não consegue fazer alguma coisa se você não conseguiu ver, se você não conseguiu ver você naquele lugar, você não vai se realizar. Mas se você conseguiu ver, você pode ter certeza. Se você estiver com Deus, você vai realizar aquilo. Aí é o tempo de maturação. É entrega, constância e qualidade. Você vai conseguir. Obrigado, meu amigo. Minha amiga Laura. Exatamente. Hoje o Em Construção recebeu alguém que desde cedo entendeu que resultado não nasce no dia da colheita, nem no dia de carregar o gado. Nasce numa rotina e numa disciplina invisível. César, muito obrigada por compartilhar conosco o que realmente é o agro ali nos bastidores, ali na vida real. E que Deus abençoe muito seus projetos, sua família. E um lembrete de que a vida não respeita discurso, ela respeita construção. E que por trás de um homem que comunica o agro, existe um homem que escolheu caminhar com valores, com fé, com família e transparência. E quando alguém escolhe isso, a história vira farol. Porque não é sobre ser perfeito, é sobre seguir tocando em frente, mesmo quando o coração pesa. César, muito obrigado. Obrigado por trazer o agro do jeito que ele é, forte, verdadeiro, humano. Obrigado por lembrar que internet pode ser conquista, mas caráter é o que sustenta essa conquista. E para você que está assistindo, pega uma coisa dessa conversa e pratica amanhã, uma só, porque o mundo está cheio de gente esperando motivação e a vida premia quem tem decisão. Nós estamos em construção e hoje ficou claro que para romper em fé não é frase bonita, é postura. César Moreira, o boiadeiro, obrigado por esse episódio e que Deus abençoe sua casa, sua família e seu caminho. Este foi o Em Construção, que a sua obra nunca pare. Muito obrigado. Ô César, qual que é a música do encerramento aqui para os meninos? It's My Life. It's My Life. Vai lá, Edu e os Moraes. This is a song for the broken-hearted. Silent prayer for the faith departed. And I ain't gonna be just facing the ground. Gonna hear my voice when I shout it out aloud. It's my